passarem. Então, eles estão lá na Lua nesse momento, ou seja, eles vão continuar o projeto lunar, mas é a China, então não pode divulgar, né? Hein? Ai, minhas costas. Oi? Quem que tá com as costas? Ô, Enio, o que aconteceu contigo? Tô aqui. Então, não só a China não pode aparecer, né? Mas esse lance da vacinação hoje, quem assistiu algum noticiário de hoje, de começar a vacinação na Inglaterra, com destaque gigantesco, eles tiveram que fazer um ajeite muito grande para dizer que a Inglaterra é a primeira, mas a primeira que está vacinando desde a semana passada é a Rússia. Só que a Rússia não tramitou em todos os protocolos, daí eles dizem... o VAR decidiu a favor da Inglaterra, o VAR da Globo. Ou então, hoje nós temos uma pessoa que já estava nos acompanhando pelas ressignificações, o Celso, com quem nós caminhamos há muito tempo junto, na antiga ANE e hoje no Moane, né? O Celso participou das conferências nossas regionais, participou das conferências nacionais. O Celso tem todo um histórico muito grande de entrelaçamento no dia a dia, né, da educação que a gente busca fazer aí no campo da educação emancipatória. Mas, além disso, ele é um nome nacional, né, de destaque, assim, então não vamos deixar ele no rodapé de jeito nenhum para ele se inscrever para falar, né? E eu já, para poder garantir, porque ele é cheio de protocolos, assim, quando você convida ele. Uma coisa é convidar para a roda, né, Celso? Daí você vai correndo. A outra coisa é convidar para ser o centro da roda. Aí ele pede certinho e tal. Então, já nós, desde lá da metade do ano, que antes mesmo de constituir os coletivos, que o Celso era para falar naqueles espaços virtuais que a Terezinha Rios teve, que outros tiveram, eu já vinha conversando com ele nessas questões, né? Então, hoje, para nós aqui, nós vamos poder ouvir o Celso da mesma forma. Eu já falei para ele todo o processo, além dele estar ali no Telegram, falei para ele todo o processo metodológico do grupo acumular material e ano que vem nós vamos mexer muito com esses materiais, gravações, né, perguntas postas, inícios de discussão, nós vamos sistematizar e organizar o processo de caminhada nossa, que vai ser a semana que vem, um começo, o nosso último encontro do ano é segunda-feira que vem. Então, vou fazer um apelo para todos participar, porque nós vamos procurar fazer uma avaliaçãozinha desses, de hoje, 13 encontros, semana que vem, 14º. Nós vamos até pôr em pouquinho aberto se nós podemos diversificar ou não o dia e horário de encontro, né? E a metodologia. Então, a semana que vem nós vamos estar lá. Mas, com o Celso, nós chegamos àquilo que estava na organização, no planejamento prévio, né? De ter nesses encontros vários movimentos, né, metodológicos aí do arranjo, mas ter ao menos 3 pessoas com mais destaque de caminhada na formação de professores para nos provocar através da vida deles. Então, teve aqui a Mabel, teve aqui a Pilar e hoje está o Celso. E o Celso, nós olhando em 3 encontros, 3 pessoas que são reconhecidas nacionalmente por serem referências nessa área de formação,
e eles mesmos com um processo muito significativo de autoformação, nós vamos fechando a base de entrada de dados, né, para esse ano, e a semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos juntos fazendo esse salto para o ano que vem. Nós vamos parar em torno de 40 dias. E também já aproveito já como última coisa, sexta-feira, nós faremos o encontro também, cada coletivo tem a sua dinâmica. Aqui é um coletivo que já estou dizendo que segunda-feira que vem vai ser o último encontro. Mas o encontro geral do movimento, onde que todos os coletivos se somam, vai ser sexta-feira agora. Já compartilharam ali no grupo tanto do WhatsApp como do Telegram um sarau cultural, que eu já aproveito para vocês divulgar, dizendo quem não participou, quem participou, né, busca agendar, e quem nunca participou, que vocês acham que é interessante para participar desse movimento, sexta-feira nós vamos ter um encontro cultural. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com música, teatro, dança, uma confusão que não vai ter tamanho, mas todo ele cultural. Então, Celso, seja muito bem-vindo, né? Aqui você não é o Celso famosão, né? Aqui você não é o reitor da Uniprosa, aqui você não é uma referência de todos nós, aqui você é o Celso que fez uma caminhada e se constituiu nesses papéis de destaque que nós te damos hoje, mas nós queremos saber como você chegou até aqui, o que você acha que foi importante, né? Onde estão teus demônios? Porque o Edgar Morin, né, disse assim numa altura: se eu não achar meus demônios, eu não acho meus deuses, né? Então, eu vou te destacar na tela, muita gente depois vai ver essa gravação, e não se preocupe com o tempo, tá? O tempo é teu. Depois, tanto nós vamos escrevendo no bate-papo, em função do que você vai colocando, como as pessoas podem depois até acionar diretamente, ou nós podemos também, como estamos fazendo com a Pilar, ainda não encaminhado para ela, juntando uma série de questionamentos que ela tem um tempo que ela quiser para depois responder as perguntas. Então, caso tenha alguma pergunta, aqui estou falando para nós, que a pessoa gostaria de que fosse respondida, com certeza vai ser respondida, não necessariamente hoje. A dinâmica é do Celso. Tudo bem, Celso? Tudo bem bem com vocês? Então, vamos te destacar aqui, tá? E sabendo que na gravação, às vezes tem uns caras aí que gostam de selfie, né? Na gravação do YouTube, só aparece na imagem quem está com o vídeo aberto. Então, em algum momento que a pessoa quiser ter uma imagem, assim com o Celso falando, vai ficar na linha de cima, né, o Celso no meio, tem que ligar a câmera, porque ela não pega, por exemplo, os vários que estão aí, Ana Cristina, Rosive, vários aí, só com nome, lá na gravação do YouTube só aparece os que estão com câmera aberta. Tá? Celso, tudo teu. Ótimo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela honra aí do convite, né? Uma satisfação muito grande. Agradeço as considerações iniciais aí do Adriano e da Rosi, né? Sobre as nossas afinidades para além do Vasconcelos, né? E como o Rubem Alves dizia, a gente precisa de palavras para comer, né? Somos seres simbólicos, teleológicos, então muito grato. E eu comentava com o Valdo, essa metodologia que vocês estão desenvolvendo é muito interessante, né? A gente tem vivido isso, assim, quando vai o relato de histórias de vida, e é muito interessante porque a pessoa está falando e parece que vai passando um filminho na gente também e tal, né? Então, eu acho que é um caminho bacana em termos da formação docente, né? E a formação docente é uma das questões assim que
me apaixono muito, né? Eu tenho me dedicado a isso há muitos anos, e então eu acho que é um grande nó, né? E já tenho comentado aí que, se eu fosse ministro da Educação, eu colocaria a formação do professor em 8 anos, período integral, com estágio desde o primeiro ano, remunerado. Para mim, o professor, a formação deveria ser, dada a complexidade, né? É aquela história. Aqui está um pouco complicado, porque alguns de vocês já me ouviram muitas vezes, então desculpe se algumas coisas eu repito, mas só para poder contextualizar. Eu costumo dizer, né, fazer aquela provocação, que ser dador de aula é muito fácil, né? Ser piloto de livro didático, né? Mas ser professor, no autêntico sentido, estar comprometido com a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno, a alegria crítica, através da apropriação crítica, criativa, significativa, duradoura, dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter, da cidadania, da qualificação para o trabalho, aquilo que a gente põe no PPP da escola, é muito complexo, né? Então, para mim, esse é um grande nó, e eu percebo assim que é uma questão que muitas vezes não interessa a muitos professores, né? E eu vejo, analisando um pouco a minha trajetória, eu também percebo isso, né? Só quero dizer o seguinte, que quando eu estava me preparando, eu conversei com o Valdo para ver qual é o espírito da coisa e tal. Aí o Valdo falou, aí eu foquei muito na minha trajetória, né? Na construção da minha formação. E, de certa forma, eu pus em suspensão, depois eu até vou fazer uns confrontos aí, até com as elaborações teóricas que eu já tinha feito sobre isso. Então, eu pensei muito mesmo na minha trajetória. E na minha trajetória, eu também percebo isso, porque até os 6 anos, eu tinha a experiência da vida. Com 6 anos, eu entrei no Jardim da Infância, e aí, então, além da vida, entra a escola pela primeira vez, né? E depois eu vou ficar 6 meses fora, vou para o primeiro ano, tá? Mas aí vai. Isso vai até os 18 anos, né? A vida e a escola. E na metade de 74, eu me formo na escola técnica, uma escola pública que eu fazia lá em São Bernardo do Campo, a ET Lauro Gomes. Eu me formo, e como eu fui da primeira turma, nós fomos da primeira turma de eletrônica da ET, eu mais 5 amigos fomos convidados para dar aula, né? Então, daí, de julho até dezembro, nós tivemos um curso de formação. Então, aí entra, então tem a vida, a escola, tudo vai somando, né? A vida, a escola, e aí eu entendo que é o primeiro momento de informação sobre a docência. Foram 6 meses em que eu aprendi sobre planejamento. Imagine, 74, né? O tecnicismo muito forte, toda aquela questão da taxonomia do Bloom, que é uma coisa que me assusta, porque agora com a BNCC muita gente está resgatando isso, eu não sei bem como, né? Mas aquela promessa que, se você colocasse os verbos, aqueles verbos de ação, a prática ia ocorrer, ia garantia e tal, né? Então, eu tive sobre planejamento, eu tive sobre recursos, sobretudo o uso do data show não, do retroprojetor, né? E mais alguns recursos. A escola lá era muito bem equipada, uma escola que foi montada pela Alemanha e tal, e alguma coisa de avaliação. Mas aí eu entendo esse período como informação sobre a docência. Aí, a partir de 75, no dia 13 de fevereiro de 75, 7h30 da manhã, eu dou minha primeira aula como professor de profissão. E só para vocês saberem, aí eu já tinha comprado o meu Chevette 0 km, né? Depois de 6 meses de trabalho, o professor ganhava muito bem naquela época, né? E ainda mais escola técnica, nós fazíamos parte do milagre brasileiro e tal. Mas no dia 13, e eu lembro bem, eu achei isso na agendinha, mas eu lembro bem porque no dia 12 de fevereiro eu tinha feito 19 anos, e no dia 13 eu começo como professor 7h30 da manhã. Aí, então, eu começo um período, então, a vida, a escola, a informação sobre a docência, aí começa um período de docência, que vai até 81.
com interrupção, porque aí eu trabalhei como professor, depois eu fui fazer o cursinho, depois fui fazer engenharia, aquele percurso, né? Mas até 81, eu como professor. Aí aconteceu um fato que foi assim muito marcante, que em 82 eu fui convidado para ser coordenador pedagógico. E eu entendo que é aí que começa a minha reflexão sobre a formação, a minha reflexão sobre a ação docente. Por isso que eu critico os professores, mas ao mesmo tempo eu entendo. Porque eu vejo assim, você vai para uma formação e o tema da formação, no município, tá, o tema da formação é sobre formação docente. Aí, chega lá, você quer saber mais ou menos, ou antes disso, você quer saber como é que surgiu o título, como é que surgiu a proposta temática. Nunca é uma demanda dos professores. Os professores demandam a avaliação, demandam disciplina, né? Mas dificilmente eles demandam a própria formação. E aí tem um fator também, tem muitos fatores, mas um dos fatores que eu entendo é aquela história do imprinting escolar, instrucionista, aquele conceito que eu desenvolvo lá no livro de currículo, aquela estampagem que a escola faz logo no começo do fundamental. Na educação infantil, tudo bem, né? Uma educação super legal, rodinha, parquinho, lúdico e tal, e chega no primeiro ano, agora é sério, agora é para valer, e o aluno aprende. A escola é isso, o professor falando, cobrando na prova, né? Aí, um dia, quando ele vai ser professor, ele fala, não preciso, eu já sei. Então, há um desprezo muito grande pela formação. Então, esse é um fato que eu coloco, né? Mas, ao mesmo tempo, é de uma complexidade enorme, né? Aliás, o que me levou à escolha da temática do mestrado foi justamente isso, né? Essa perplexidade. Como é que é possível a gente virar professor sem saber como o aluno aprende? Né, Ivone? A gente precisa saber como é que se dá, afinal de contas, e é impressionante como os professores não dominam isso. Né? Aí eu fui fazer o mestrado em cima dessa questão que acabou gerando o livro, inclusive, de construção do conhecimento, a metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula. Então, mas, como eu falei para vocês, aqui, para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo, essa aula de conversa, eu abstraí um pouco, pus em suspensão essas minhas elaborações e fui pensando assim, né, o que acabou contribuindo para a minha configuração, para a minha constituição, para minha formação é uma palavra até que vocês questionam, que realmente tem, mas o que contribuiu para a minha constituição enquanto professor, né? Então eu parto daquela questão que eu também, né, como a Pilar, como várias, eu também não pensava em ser professor, né? Meu sonho inicial era ser médico ou engenheiro. Vejam como eu era criativo, né? Isso em 1967, né? Então era aquele discurso padrão de classe média. Aí nós fomos fazer uma visita na faculdade. Eu morava em Barra Bonita, interior de São Paulo. Nós fomos fazer uma visita na Faculdade de Medicina de Botucatu e eu não sei o que aconteceu, se eu estava conversando, eu sei que quando eu vi, eu estava na sala, como é que chama lá, aquela sala de anatomia lá no necrotério, e eu vejo aqueles cadáveres lá em cima das... Aí eu tomei a decisão, vou ser engenheiro. Né? Então ali eu abandonei a medicina como vocação, né? Mas aí eu tinha essa ideia de, na verdade, isso foi evoluindo para essa ideia de ser cientista, né? E até quem me incentivou muito isso, de lá não tinha meu pai. Meu pai ele fez o estudo até o colegial, né? O colégio universitário, como eu falava com o Adriano, né? Lá em Piracicaba. Então, meu pai fez o colégio universitário. Minha mãe fez até a 4ª série primária só. E não é que minha mãe não podia estudar. A família do meu avô era uma família de bem, tinha uma pequena fazenda na região de Bauru e tal,
mas naquela época, né? Mas o meu avô, o pai do meu pai, ele foi professor da Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, e foi, inclusive, diretor. Então, a figura dele, para mim, era uma figura muito emblemática, né? Quando ele foi diretor da Luiz de Queiroz, ele morava lá no campus da Luiz de Queiroz, e é uma coisa fantástica, né? E depois, se vocês quiserem, eu mando uma foto para vocês. Aquele jardim, quem conhece lá Luiz de Queiroz, aquele gramado enorme que tem ali, foi meu avô que fez. E quando ele foi diretor, tanto é que tem a placa lá em homenagem a ele. Então eu tinha assim. E depois, quando meu avô saiu da direção e foi para a casa dele, na casa dele em Piracicaba, logo que a gente entrava, era uma casa muito boa, logo que a gente entrava, assim à direita, tinha a biblioteca dele. E aquilo lá me fascinava, né? Entrar ali, aquele cheiro de papel, né? E aí meu avô também era pesquisador, ele desenvolveu lá um tipo de laranja, não sei o quê e tal, tal. Então, essa coisa de ser cientista, né? Então, eu não pensava realmente. A minha irmã fazia o magistério, eu ajudava ela nos trabalhos, mas tenho tios também. Mas aí aconteceu isso, né? Assim, praticamente por acaso, quando me formo lá, eu já tinha emprego, já tinha estágio na Siemens, né? Não tinha começado ainda, e aí me convidam lá para ser professor, né? Então foi essa trajetória assim acidentada, né? E eu identifico na minha formação de professor a primeira grande influência é a família, né? Realmente esse afeto, né, que eu chamo de afeto radical, que é esse vem lá do Spinoza, vem lá do Maturana, vem lá da amorosidade de Paulo Freire, a gente podia do menino lá, como é que chama lá o chileno lá, Valdo, o Cláudio Naranjo? É isso, né? Enfim, mas essa questão, eu me senti sempre assim muito amado, tive esse privilégio. E isso me deu assim asas, me deu para poder voar depois, né? E depois um outro fato que marcou muito, e aí vários de vocês já ouviram esse relato, foi aquilo que aconteceu no primeiro dia de aula do primário. E minha mãe me levou na escola lá em Jaú, e aí dali a pouco eu fugi, voltei para casa, e eu tenho um irmão já falecido, mais velho que eu, que tinha deficiência mental, e vocês imaginam, né, no final dos anos 50, se hoje é difícil fazer inclusão, imagina naquela época. Então meu irmão detestava a escola e fugia da escola. Aí quando eu cheguei em casa, e me lembro muito bem dessa cena, e eu fui para o quarto encontrar minha mãe. Aí ela olhando para mim, olhando para Santa Rita de Cássia, que estava em cima da cômoda, que ela era devota, aí ela fala: não, você também. Ela achou que eu também tinha deficiência mental, né? Isso ali com os meus 7 anos, como é que eu interpretei? É claro que eu fui compreender isso muitos anos depois no processo de análise. Eu interpretei assim: bom, eu não posso dar sofrimento, eu não posso dar dor para minha mãe na escola, né? Tanto é que no dia seguinte eu voltei para a escola e, de certa forma, nunca mais eu deixei a escola, seja como aluno, seja como professor, né? E eu acho que mamãe ficou satisfeita com o filhinho na escola, né? Mas isso também trouxe consequências, porque eu vejo o relato né, de alguns, essa rebeldia em relação à escola, né, o sofrimento que o Valdo teve e tal. Logo no para mim isso é uma coisa desconhecida, porque eu era o bom aluno, eu era o queridinho. Para vocês terem uma ideia, na quinta série, a primeira série do ginásio, né? Teve uma prova de história que o Rony, que era o meu concorrente lá da sala de aula, ele tirou 10 e eu tirei 9. Aí eu fui chorando falar com a professora, aí ela me deu um ponto, fiquei com 10 também. Oi? Ah, não, então, quer dizer, isso acabou Só um me... instante, Celso. Mané, você está com o microfone aberto. Já estou desligando, professor. Então, esse episódio acabou tendo uma repercussão assim muito grande, né? Depois o outro elemento é o elemento
dos filhos, né, que me levou ao desenvolvimento do amor pelas crianças, e, mais recentemente, o pós-doutorado com os meus netos, né, em devir criança. Tem sido o mais velho, o Rafael tem 10 anos, e a mais novinha tem 1 ano, inclusive está aqui, ela mora nos Estados Unidos, ela e a irmãzinha estão aqui esses dias, e então isso tem sido uma coisa. E, enfim, depois teve toda a minha formação, né, na experiência na escola, né, então eu fiz lá 6 meses de educação infantil, de jardim da infância, o primário, o exame de admissão, um cursinho preparatório pro exame de admissão, nas aulas particulares, o ginásio, né. Aí eu fui fazer a escola técnica, então teve um cursinho preparatório para a escola técnica, depois eu fiz o cursinho vestibular para engenharia, depois de ter parado um tempo para trabalhar como professor na escola, e aí fui aprovado lá para o ITA, em São José dos Campos, mas aí fiquei uma semana lá, mas em 1977, né, regime militar, e depois de uma semana nós tivemos a aula inaugural com o tenente-coronel aviador, e o discurso dele foi assim, né, eu prefiro ter aqui, nós éramos 100 civis e 20 militares. Ele colocou o seguinte: eu prefiro ter aqui 100 idiotas obedientes a 100 gênios rebeldes. Aí eu falei, bom, aqui eu não fico, né? Aí eu fui lá para a Poli. Embora, como eu coloquei aí no texto, depois vocês podem ver, a militância partidária ou estudantil não foi uma coisa forte assim para mim. Eu participei do movimento estudantil, mas ali alguma coisa ele dizia, né, não. E talvez tenha sido assim uma das primeiras rupturas, talvez, porque o meu pai ele era da aeronáutica, ele serviu na Segunda Guerra como piloto, tudo, né? Mas depois se afastou. E ele eu lembro de 64, eu morava em Jaú, eu lembro a tropa do exército subindo, eu morava perto do campo do 15, chamou a atenção, eu abri a janela, os soldados marchando, subindo. Depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que ali era um centro de tortura, tudo mais, né? E o meu pai foi convidado para ser informante do SNI, no Serviço Nacional de Informação, mas ele não aceitou, por isso que eu sei que ele, né? Mas ali foi, né? Você imagina, meu pai da aeronáutica ter um filho entrando no ITA e tal, mas ali eu falei não. Aí fui para engenharia, e aí eu fiz 2 anos e meio lá, mas aí veio aquela coisa de Puebla, opção pelos pobres, tal. Aí eu falei, parei a engenharia, aí fiquei 6 meses me preparando, fui para o seminário, mas a minha passagem no seminário foi muito a rigor. Eu fiquei 40 dias no seminário, fiquei uma quaresma no seminário, né? Aí vi que não ia ser isso, aí fui fazer a filosofia, depois e foi interessante quando eu saí do seminário, para vocês terem uma ideia, como eu estava sem noção, e foi um dos dias que eu senti maior liberdade na vida. Um amigo meu muito querido, Luiz Corrara, foi me buscar com o fusquinha dele, e eu me lembro na Dutra, o livro, o carro cheio de livro, porque a minha paixão de livro vem há muito tempo, e eu não tinha onde morar, porque eu tinha deixado a minha vaga na República, e que eu moro em República desde dos 15 anos, né, que eu fui morar, que meus pais voltaram para o interior e eu fiquei em São Bernardo. E a minha vaga na República tinha sido ocupada, eu não tinha de estudar, que eu tinha trancado a Poli, eu não tinha... enfim, eu estava... E aí foi aquela sensação de liberdade, né? Acabei indo morar com o Luiz por uns dias, e para vocês terem uma ideia, eu não sabia se eu fazia serviço social ou se eu fazia filosofia. Vejam a clareza né? Porque quando eu fui para a engenharia, eu fui com teste psicológico, teste vocacional, engenheiro eletrônico na cabeça, né? E a influência que eu tinha do pessoal dos assistentes sociais foi no trabalho da UAF, da Organização do Auxílio Fraterno, que foi uma experiência muito importante para mim, que a gente fazia aquela ronda aos sábados à noite, sabe aquele serviço de levar chá e lanche para os moradores de rua,
E aquilo lá me marcou muito. E eu tinha amigos ali que eram assistentes sociais e que eu tinha uma admiração, porque era de uma humanidade, né? Daí a dúvida, mas aí acabei indo para filosofia e depois aí eh, eh, fui fazer o mestrado e tudo isso eu coloco lá no texto, assim, são a importância dos amigos é uma coisa incrível, assim, né? Acho que qualquer um de nós não daria para descrever a sua história porque, por exemplo, a escola técnica eu fiquei sabendo através do noivo de uma amiga da família. O mestrado foi o namorado de uma amiga que me falou do mestrado na PUC, que ele fazia lá umas matérias e tal. E aí eu fui fazer. E antes disso, eu falei com o Gadotti, porque eu tinha uma certa relação com o Moacir Gadotti, porque lá na escola, a Imaculada Conceição, onde eu assumi a coordenação pedagógica, eu fiz um curso com Paulo Freire, não lá, eu fiz um curso que o Paulo Freire tinha oferecido sobre Cisso, aquele texto do Carlos Rodrigues Brandão. Vocês imaginem um curso, acho que foram 3 ou 4 meses, um encontro semanal com Paulo Freire, e um grupo, acho que nós éramos acho que uns 17, mais ou menos, e um dos encontros estava o Paulo Freire e o Carlos Rodrigues Brandão. Né? Então foi assim um grande privilégio. Mas ali o Paulo Freire falou que precisava de um espaço para montar o Vereda, que era o centro que ele tinha junto lá com a Vera Barreto, o Zé Carlos Barreto. Tal. Aí nós oferecemos o espaço na escola, a gente tinha uma sala, e a gente de vez em quando cruzava lá no corredor com o Paulo Freire, e o Paulo Freire tinha encontros com os nossos alunos, e ele convidava também para participar. E aí eu tive uma aproximação com o Gadotti, e o Gadotti acabou me aceitando lá como aluno especial na PUC, para eu entender um pouco antes de fazer, de tentar o vestibular de entrada no mestrado. E do Gadotti, tem duas coisas que eu queria contar para vocês que me marcaram muito, porque aquela história, né? A gente aprende os conteúdos conceituais que os professores passam, os conteúdos procedimentais, as formas que eles davam aula, tudo isso influencia a gente, mas também os atitudinais. E o curso do Gadotti foi sobre filosofia da educação, foi um curso muito bom, aprendi muita coisa. Foi a primeira vez que eu tive contato lá com o Snider, por exemplo, né? Mas duas coisas me marcaram, que não tem muito a ver assim com o conteúdo conceitual. Uma foi uma observação que ele fez sobre as perguntas. Ele um dia comentou, ele falou, olha, eu gosto muito de guardar as perguntas dos professores. E falou, às vezes, num debate, termina o debate, as perguntas ficam em cima da mesa. E falou, eu pego não só as minhas, mas os colegas que deixaram também. E aquilo, para mim, foi uma diretriz, assim, né? E, a partir daquilo, eu comecei a guardar todas as questões que os professores... Eu tenho pastas e pastas aqui de questões dos professores, porque, através da questão que o professor faz, você entende mais ou menos como é que ele está pensando, como é que ele está entendendo. Então, essa foi uma dica preciosa. E uma outra dica, um outro fato, foi uma coisa que ele narrou. O Gadotti foi aluno do Piaget, lá em Genebra, e numa das aulas, o Piaget deu uma explicação e arguiu um aluno, falou, queria que você fizesse uma síntese do que eu coloquei. Né? E aí o aluno se levantou e falou, professor, eu entendi tudo, mas não sou capaz de dizer. Aí o Piaget virou para ele e falou, se você tiver razão, eu tenho que jogar fora 50 anos de pesquisa. Aí o rapaz se recompôs e falou, não, na verdade, eu não entendi. E aí o Piaget saiu com essa. Quem entendeu é capaz de dizer de maneira simples. Ou pela negativa. Se você não está conseguindo dizer de maneira simples, é porque você não entendeu suficientemente ainda. Isso, para mim, foi outra... Porque eu tomei isso um pouco como um mote, né, na escrita dos livros. Então, é um esforço que eu tenho, não ser simplista, né, mas ser simples. E ser simples é muito difícil. O Marx, lá na Introdução à Crítica da Economia Política, ele fala que as categorias simples são as últimas. Depois que você põe o Colombo põe o ovo em pé, né, é muito mais. Você chegar no simples, né? Mas essa foi uma dica assim preciosa. Aí eu fiz o mestrado em filosofia da educação, depois o doutorado em didática, e aí no doutorado que eu tive o grande privilégio de conhecer o Valdo, né? A Terezinha Rios, tudo. Então foi uma experiência assim muito significativa, né?
E aí, em 89, eu montei o Libertar, que é esse centro o meu escritório aqui de consultoria, assessoria e tal, né? E aí eu tenho trabalhado aí com a formação de professores, com secretarias de educação, escolas, né? E eu fiz um trabalho assim mais sistemático em Resende, e no começo dos anos 90 nós fizemos já uma mudança grande em termos da avaliação da aprendizagem. E ali, acho que de 2003 até 2015, eu fiz um trabalho também de consultoria em Guarulhos, né, com a rede municipal de Guarulhos. Né. Também fiz um trabalho lá em Criciúma, da construção do PPP da rede. Né. Então, é um pouco. E aí vem também a produção dos livros. E nessa coisa dos livros, para mim, a escrita é uma coisa muito importante. Né. E não sei se alguém viu, alguns de vocês viram, né, que eu coloquei um texto, né, porque para mim escrever um texto para esse encontro aqui de hoje, para poder ver depois, para mim escrever é uma forma de me organizar, né, e é uma coisa que e eu acho que aquilo que o Valdo falou, né, a escrita é uma forma de enfrentar os meus demônios, né. Então tem e mas um fato que eu acho importante também relatar lá na escola técnica, o curso era novo, e então nós éramos convidados a produzir as apostilas para as aulas. E a gente fazia a apostila o nosso coordenador, ao invés de corrigir, o coordenador do curso, ao invés de corrigir a apostila, ele analisava com a gente e mandava a gente retrabalhar, né, o que a gente chama hoje de reescrita e tal. E aquilo lá, na época, eu não percebi a importância daquilo, mas depois eu percebi como aquilo foi bom para a escrita dos livros, né? E então é um pouco isso, né? E aí, então, essa questão, a formação toda que vem pelo trabalho, a formação que vem pelas amizades, tem uma formação que é direta, que é, por exemplo, o quanto eu troco de ideia com o Valdo, o quanto eu troco de ideia com a Susan, o quanto eu troco de ideia com a Fran, que a gente está ali, e naquela coisa mesmo porque uma coisa delicada, né, no meu caso, né, mas em geral, mas por exemplo, eles te convidam para uma palestra, né? E você não dá para chegar lá e falar, escuta, eu estou com uma dúvida aqui, você acha que é melhor colocar isso primeiro ou aqui? Eles querem, né? Eu até estava lembrando, esses dias, nós tivemos um encontro em Curitiba, um seminário daqueles da Futuro Educação, e teve uma mesa sobre avaliação. Estávamos o Domingos Fernandes, acho que a Tereza Penafirme e a menina Jussara Hoffmann. Né? E nós tivemos algumas divergências, sobretudo com a Jussara, a gente teve algumas. Aí, quando foi na hora do intervalo, umas pessoas me procuraram, professor, vocês da academia, vocês deviam entrar em acordo antes de falar para a gente. Então, aquela ideia de que não pode ter divergência, não pode ter. Né? Então, com os amigos, né, tem o Luciano, que é um amigo comum também, alguns de nós aqui, ó, né? Então, realmente, os amigos fazem muita parte. O Luciano, nós nos conhecemos há 38 anos, né? Com o Valdo há quase 30, né, Valdo? 20, né? Então, realmente, a amizade. Depois, a amizade também tem essa coisa muitas vezes ela não participa diretamente da formação, mas ela te indica, como aquilo que eu falei, né, aquele amigo que indicou o mestrado, assim por diante. Depois, uma outra coisa, os amigos também eles indicam nomes, né, referências, né. Eu nunca tinha ouvido falar do Ernest Bloch, até que um amigo falou, olha, tem lá o Princípio Esperança, eu falo, opa, agora eu vou lá, né. Então, tudo isso, então, realmente a amizade tem um papel aí, além do que a questão que eu nem coloquei aí, mas que é também, na amizade você vive o afeto radical, né, que é quando você aceita do jeito que você é. E se você pisar na bola, o amigo vai contra a tua pisada, não contra você, né? E depois curso, palestra, né? Eu participei de muito curso, de muita palestra.
E aqui eu digo para vocês, uma dica de autoajuda, não sei como chamar, mas tem um livrinho, né, que chama Curiosidade Premiada, né? E realmente, gente, a curiosidade ela é premiada, né? A curiosidade, além de satisfazer todo o nosso desejo mais profundo, o Freud explica, né, o prazer de orgasmo que a gente tem ao conhecer tudo mais, a busca, que, por exemplo, o que eu tinha que fazer um curso de evangelização missionária, né? E aí eu fui fazer esse curso lá no Cevan, eram 3 anos, sábado à tarde, né? E eu fui, né? Ninguém, né? Mas aquela coisa de envolvimento com a igreja, eu fui fazer. Ora, o que aconteceu, né? Muitas coisas. Ali eu conheci o Zé Legal, que era um professor de filosofia, e foi quando a gente montou o primeiro grupo de estudo de marxismo, né? O meu primeiro contato assim antes da filosofia foi lá com o Zé Legal, né? Estudando marxismo assim a partir disso. Lá no Cevan, um dia informa que vai ter um curso de alfabetização lúdica. O que eu tinha de ver com a alfabetização lúdica? Mas, como o Cevan também formava catequistas, tal, eu falei, bom, quem sabe um dia eu posso precisar. Aí vou fazer o curso, aí eu conheço o Paulo Nunes de Almeida, que é o criador do método lúdico de alfabetização. Muito bem. Tá. Muito bem. 2 dias de curso, tá. Quando eu volto do seminário, eu estava numa pindaíba danada, vocês imaginem, né? Eu voltei, como eu falei, não tinha onde estudar, não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar, tal. Eu dava aula na FATEC, lá tinha a parada FATEC e tal. E aí um dia eu estou jantando, eu consegui eu trabalhava, de manhã eu fazia filosofia, à tarde eu trabalhava numa firma de construção civil, eu fazia compra por telefone. Vocês imaginem a minha emoção, né? Ligava para a Telenorte, quanto é que está o Tijuana, quanto é que está, né? E à noite eu consegui aula no supletivo de altíssimo nível. O conselho de classe era aquele assim, falava o número, nem falava o nome, falava o número, e aí a gente fazia assim ou assim, né? Se tivesse muita discordância, alguém podia falar, caso contrário, o cara aprovado ou reprovado, esse nível do supletivo, mas foi o que eu consegui. E aí eu estou jantando, e a minha janta ali naquele momento, na padaria, em frente era se eu estiver dando muita volta, vocês falam assim, fazem volta que eu entendo a mensagem. É coisa de... Estou com 64, então a gente gosta de contar história. Obrigado, Walter. Então, a minha janta ali era um pingado e um pão com manteiga. Vocês imaginam como o dinheiro sobrava. Eu estava jantando, e aí quem que eu encontro ali? O Paulo Nunes de Almeida, que era diretor ali do Colégio Moema, diretor pedagógico do Colégio Moema, que ficava pertinho ali aqui em São Paulo. E o que ele me convida? Né, para assumir aula no ano seguinte de ensino religioso, educação moral e cívica e OSPB lá no Colégio Moema. Muito bem, aí eu vou do aula, chego em casa, isso só para aqueles que acreditam num plano maior, chego em casa, tinha um recado do Padre Pedreira. O Padre Pedreira era uma pessoa que participava ali jesuíta, uma pessoa que participava do movimento de jovens. E aí o Padre Pedreira dizendo para eu ir lá falar com ele, porque tinha umas aulas de ensino religioso e de um lugar de orientador educacional no Colégio São Luís. Então, veja, numa noite, a minha vida dá né, em 81 foi uma outra realidade. Mas vejam, isso aconteceu porque eu fui lá no Cevan. Ainda no ano seguinte, ainda no Cevan, um dos professores falou de um curso que ia ter sobre educação do movimento Mariápolis e tal. Educação, eu vou, né, interessado esse bichinho da educação. Aí eu vou. Aí lá estava presente um diretor de escola, não sabia. Aí ele gostou do meu jeito e me convidou para ser coordenador pedagógico do famoso Imaculada Conceição, que era o Colégio dos Capuchinhos, mas com direção leiga. Estou colocando isso só para dizer assim, quer dizer, eu nem imaginava, mas a curiosidade é premiada, né? Por outro lado, para equilibrar um pouco a história, eu coloco aí no texto que eu enviei para vocês
eu coloco lá um item, né, escola em linha reta, para lembrar o poema lá de Fernando Pessoa, né, poema em linha reta, que ele fala: nunca conheci ninguém que tenha levado porrada, né? Então ali eu coloco algumas porradas, né, que eu levei. Então uma porrada foi, na verdade, essa primeira não foi bem a porrada, mas foi aquela questão de eu ter fugido da escola. Depois a outra porrada foi, sofri bullying no primário, isso não foi fácil, né? E é muito interessante, eu fico imaginando, vejo essas coisas, a gente vê, né? Mas eu senti isso. Tinha um menino que, se eu não pagasse pirulito para ele na saída da escola, ele ficava me passando a mão, ele ficava me encoxando, não sei o que e tal, né? E isso ali, terceira, quarta série. E na minha cabeça, eu nunca pensei em falar isso para os meus pais. Aliás, acho que meus pais nunca souberam disso, que eu já comentei com amigos, tal, e que eu achava que era uma coisa que eu tinha que resolver. Então a gente vê isso, né? Quantas crianças sofrem abuso em casa e não falam, né? Então é uma coisa. Então essa foi uma. Depois teve uma porradinha, mas aí é mais um episódio que eu colei na vida 3 vezes, né? A primeira foi no exame de admissão. Eu sou muito grato ao meu amigo Mané, porque eu fiz o cursinho preparatório para admissão, mas como eu mudei de cidade, eu entrei o cursinho já. E, aliás, esse foi um fato também que me marcou. Eu tinha. Quando eu entrei nessas aulas particulares, na verdade, não eram aulas particulares de preparação para o exame, eu já entrei no processo e era a admissão era a tal da matemática moderna. E eu não tinha aprendido assim, né? E eu lembro do meu desespero, porque eu não entendia. Eu me lembro que eu chorava porque eu não entendia aquilo. Então, notem, né? Um menino de classe média, né? Família de classe média, né? Digamos, se for pegar um viés, até um viés de alta, super amado pelos pais, todo o apoio. Eu era um dos melhores alunos do primário e eu chorava porque eu não entendia. Então eu fico imaginando a dor de uma criança que não entende, e ainda mais num contexto, né, normalmente muito pior que o meu, com famílias estouradas. Então, mas o fato é que eu precisei de ajuda e o Mané me salvou, então foi a primeira cola. A segunda cola foi na escola técnica, um professor que era um babaca, e aí alguém descobriu que o código, a prova múltipla escolha, e o código era babá descer babá. Né? Então, ele descobriu, e aí era um ótimo aluno que, né? Aí ele terminou, aí ele saiu um pouco, voltou e colocou, né? O professor nem percebeu, ele colocou babá descer babá. E a gente tinha combinado nem todo mundo acertar tudo para o professor não desconfiar. E a terceira cola foi no curso de engenharia eletrônica, na matéria de semicondutores, que o professor também era eu ia falar um bosta, mas não vou falar porque o ambiente aqui é acadêmico, eu não posso falar. Mas o professor era um, né? E aí eu colei também. Mas aí foi. Agora, teve uma outra situação, né? Não sei se eu estou esquecendo alguma né? Mas teve uma situação que essa realmente foi. Bom, aí foi eu assumi as aulas, né, lá que o Paulo Nunes me convidou, no Colégio Moema, é um colégio super badalado. Naquela época, Valdo, a Algair era professora na pedagogia lá, né? E os melhores cursos de pedagogia de São Paulo eram a PUC e o Colégio Moema. Então era um colégio bacana, religioso, tal, e eu peguei aula de quinta a oitava série. E de sexta a oitava série, tudo bem. Mas com quinta série, eu não sabia o que fazer. Eu ficava. Me dava dor no estômago, só de pensar que eu ia dar aula para eles. Olha, foi um sofrimento. Aí, graças a Deus, um amigo, e depois até foi comigo. Aliás, nós tínhamos voltado junto do seminário, o Jorge, ele assumiu as aulas e me aliviou. Então, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Essa foi uma das minhas porradas que eu levei. E uma outra foi em 89, eu estava saindo do Imaco, os capuchinhos estavam fechando o Imaco, e foi quando eu fundei o Libertar e comecei com esse trabalho de palestras. E como a gente tinha contato pela AEC, Associação da Educação Católica e tal,
um amigo coordenador pedagógico, tinha me convidado para dar palestra no colégio deles, no colégio católico também. E eu estava acostumado com isso, eu tinha ido em vários, tal. Só que eu não sabia que esse colégio era hiper mega blaster conservador. E eu vou falar sobre avaliação, né, e eu caio de pau na questão da reprovação, né, cara? E os caras aí caíram de pau em cima de mim. Foi e o coordenador não podia me defender, eu entendo perfeitamente, porque se ele fosse me defender, ele perdia o emprego. Né? Acho que ele me convidou por afinidade, né? Eu lembro, gente, que foi uma. Eu saí de lá, eu não sei como é que eu achei a porta. Sabe quando você sai assim, arrasado, né? Muito bom. Aí, o que eu faço com isso? Né? Segunda lição de autoajuda. Aquela questão, sou, ainda não sou, e posso vir a ser mais, ou ainda não sou, a autocrítica é fundamental. Qual foi a minha resolução? É assim? Então eu vou estudar avaliação para valer. E aí eu fui estudar para valer, né? Porque eu estava fazendo o mestrado, estava mais com filosofia da educação, essas coisas assim. Aí eu fui estudar para valer. E produzi um artigo, acho que foi o segundo artigo que eu fiz na vida, foi publicado na revista de Educação da EEC, que era Avaliação, Perversão dos Direitos Humanos. E foi um artigo super crítico, né? Tanto é que o próprio conselho editorial da revista ficou meio assim, né? Depois eu vim fazer parte desse conselho por muitos anos e foi uma experiência ótima. Mas o próprio conselho ficou, será que a gente publica ou não? Porque podia ferir a sensibilidade de algumas escolas, mas publicaram. Pois bem, esse artigo foi publicado e eu fiquei sabendo disso recentemente. Acho que deu um ano depois, a secretária de Educação, a Carmen Lúcia, ela é Carmen Lúcia Pena Firme, ela é prima da Tereza Pena Firme. A Carmen Lúcia leu, ela era secretária de Educação de Resende, ela leu esse artigo, ficou apaixonada. Pra ter uma ideia, ela veio com motorista, ela veio em São Paulo para me conhecer, até conheceu a Regina, minha esposa, tudo, e ela queria que eu fizesse um trabalho lá. E eu tinha, a partir daquele artigo, que também foi uma coisa legal, foi no IMACO, quando eu fui coordenador pedagógico, nós implantamos a reunião pedagógica semanal, que eu já falei num dos encontros aqui. E ali, ao invés por exemplo, de eu levar um texto do Lucchesi sobre avaliação, eu pegava algumas ideias do Lucchesi, mas eu trabalhava em cima e ia produzindo pequenos textos. E com isso, eu acabei produzindo até uma apostila sobre avaliação, uma apostila sobre a disciplina, que acabou sobre planejamento, que depois deu origem aos livros. Aí a Carmen Lúcia falou assim, você não tem isso escrito? Eu falei, eu tenho aqui a apostila, mas eu não tenho o livro. Ela falou, olha, se você fizer livro, eu compro 500 para a rede municipal de... Aí pronto. Então, vejam, aquela desgraceira que eu saí sem rumo, né, acabou gerando o livro, e aí eu montei, então, eu sou editor, né, eu tenho a editora do Libertar, que é a maior editora do mundo, eu só edita livro do professor Celso Vasconcelos, e aí eu acabei montando a editora Libertar, mas foi a partir de um episódio bastante crítico, né, dessa porrada que eu levei, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Grupo de estudo também é uma coisa que me marcou muito, e eu aprendi, como professor, nem tanto. Foi mais a partir do momento que eu assumi a coordenação pedagógica, eu aprendi muito a ser coordenador pedagógico, fazendo grupo de estudo com coordenadores pedagógicos, com a direção a mesma coisa. Aí vem o GAP, o Grupo de Ação Pedagógica, que eu, lá junto com o Luciano, com o Ori, com a Regina, já desde 82 também, já 38 anos, né? E mais recentemente a Uniprosa, né? Que esse grupo tão querido nosso, do qual eu sou o reitor, né? Mas os grupos para mim são elementos fundamentais na formação docente, né? A igreja, vocês já perceberam que eu falei aí, teve um papel muito importante, né? E a questão da educação libertadora. E aí, por conta de participar da EEC,
eu tive o privilégio de estar lá em Itaici, em 1992, que foi o tema da campanha sobre juventude e fraternidade, e o Paulo Freire foi falar, né? E ali que eu ouvi dele aquela coisa, que uma das piores coisas que a academia ensina ao futuro professor é detestar o cheiro do pobre. Foi uma coisa, eu fico arrepiado só de lembrar, foi uma coisa que me marcou muito isso. Uma das piores coisas que a academia ensina, é claro, pelo currículo oculto, uma das piores coisas que a academia ensina ao futuro professor é detestar o cheiro do pobre. Isso foi a fala dele lá em 1992, lá. E aí foi a teologia da libertação, mexeu muito. E toda a questão da educação libertadora foi uma coisa que, dentro eu devo muito à igreja, né? Embora não vá na missa, embora não. E agora eu tenho Papa, eu fiquei um tempo sem Papa, agora eu tenho Papa de novo, Francisco é meu papinha, né? Mas, então, eu não tenho uma relação assim. Mas eu tenho fé, eu sou uma pessoa de espiritualidade, coisas assim. E também os amigos, aí eu lembro do Moura, né? E o José Moura Gonçalves Filho, que é um professor da Faculdade de Psicologia da USP, nós trabalhamos juntos lá no São Luís, e ele me apresentou, essa coisa boa dos amigos também, ele me apresentou a Françoise Doutor, essa psicanalista francesa que é tudo de bom, né? Nossa, eu adoro a Françoise Doutor, e foi o Moura que me apresentou. E me apresentou Simone Weil, que é também essa outra francesa assim da melhor qualidade, uma mística, operária, filósofa, né? Enfim. Então aí através da igreja que eu tive, depois aí eu coloco aí algumas atividades especiais eu não lembro agora qual é a primeira que eu, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o texto. Assim, eu tive uma coisa muito interessante, também através dos amigos, que foi uma tutoria em história do Renascimento. Porque eu saí da engenharia, fui fazer a filosofia, e o meu pai foi piloto. Meu pai tinha muitas histórias para contar, que ele foi piloto do Sebastião Camargo, da Camargo Correia. Aliás, quando eu nasci, meus pais moravam na Fazenda Jataí, lá em Jaú, né, que é a fazenda do Sebastião Camargo. E o meu pai, eu nasci em 56, meu pai, acho que ele trabalhou com o Camargo até 59. Meu pai contava, né, das falcatruas, porque meu pai gostava muito de contar história, e as histórias, você sabe, os velhos gostam de contar sempre a mesma história, como eu estou contando aqui. Mas as falcatruas que ele ouvia dentro do avião na construção de Brasília, né? Então, isso lá, final dos anos 50, né? Mas depois ele foi piloto do Orlando Meto, na usina da Barra, e tinha o escritório da usina da Barra aqui na Paulista, e de vez em quando eu ia lá, porque meu pai mandava alguma coisa pelo seu Crespo, que era um amigo de meu pai, que aliás é outra coisa muito forte, que eu aprendi com meus pais, que eu esqueci de falar aí, é a coisa da amizade. Né? Meu pai e minha mãe sempre foram assim pessoas de amigos, poucos amigos, né, mas amigos profundos de uma vida toda. Isso, eu não sei como é que uma pessoa, eu conheço pessoas que não têm amizade, que não cultivam amizade, mas e aí o seu Crespo falou: poxa, você tem um você está começando a filosofia, e tem um advogado nosso aqui que é muito bom em história e tal. E aí esse Sérgio Bandeira de Mello se colocou assim à minha disposição. Eu fico até hoje pensando, né? Acho que para ele foi um gosto de fazer vou pegar esse jovem aqui. E aí ele me pegava, terminava a aula, porque eu fazia no São Luís, a Medianeira, né? Que era em frente quase ao escritório da usina da Barra, ali na Paulista. Aí a gente pegava o ônibus, que na época não tinha metrô, a gente pegava o ônibus e ia até lá a Praça da República. Ele conhecia todas as livrarias lá. Aí a gente ia entrando e o pessoal cumprimentava, e aí eu ganhava livro, ou ele comprava livro para mim, a gente sentava. Então foi uma coisa assim muito especial, totalmente inédita assim. Depois um outro elemento especial na minha formação foi essa viagem pedagógica que nós fizemos para o Colégio Anchieta lá em Porto Alegre em outubro de 1982. Foi uma viagem fantástica. Foi um ônibus da escola com todos os segmentos:
alunos, pais, a bibliotecária foi, coordenador pedagógico, o diretor, orientação educacional, professores, e chegando lá, aluno com aluno, diretor com diretor, tal. E foi ali que a gente aprendeu, eu falei para vocês na outra reunião, a reunião pedagógica semanal. Então foi uma coisa assim fantástica. E a outra viagem também pedagógica que eu fiz foi em 2006, a primeira vez. Na verdade, a segunda vez que eu fui para a Ponte foi muito rápido, mas em 2006 nós passamos uma semana lá. E foi uma coisa assim... o primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei... Sabe aquela história do... Não sei se eu falei para vocês lá do Galeano, sabe o menino que nunca viu o mar? Pai, me ajuda a ver o mar. Eu não acreditava no que eu via, me marcou muito aquilo lá. Né? E depois, o que eu coloquei mais especial? Eu acho que... Oi, acabou o tempo. Não, 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 não. São duas coisas que você pode acrescentar sem deixar de ir para as suas anotações. Porque elas são extremamente ricas e eu junto um pouquinho aqui algumas falas aí. E hoje, porque dá a impressão assim de que, pode dar a impressão de que você não continua em formação e você tem uma intensidade de formação que não tem tamanho. Então, todo esse teu histórico, o teu documento está disponível tanto ali no Telegram como no WhatsApp, mas tenta acrescentar esse hoje, o Celso de hoje, porque dá a impressão que você pegou a mala e se recolheu aí na sala, e eu acho que você consegue fazer uma intensidade na tua formação até maior do que aquilo que te constituiu até aqui. Só para completar ali uma coisa que eu acho que, porque, sinceramente, nesse tempo que eu pensei, que eu produzi sobre a formação, eu não tinha considerado. Mas, por exemplo, o processo de análise, para mim, foi muito importante na minha constituição enquanto professor. Né? E primeiro eu fui fazer análise por questões assim, desespero de entendimento e situações de relacionamentos e tal. Mas o último período, que foi de 2006 a 2016 mais ou menos, já foi um período assim, as coisas estavam muito mais resolvidas e entrava muito em questão. Então, só para ver um pouco, né, gente, quanta coisa influencia, né? Lá a questão com os pais, a questão com a igreja, a questão dos amigos, a questão da análise, né? Então, essa complexidade, essa boniteza da formação do professor. Então, atualmente, eu tenho então o meu trabalho de pesquisa, né? Que eu estou trabalhando em cima desse livro, que quando veio a pandemia, eu estava preparando um material sobre planejamento, que é um material que todo ano eu costumo disponibilizar lá pelo Facebook. Mas aí quando veio a pandemia, e um item desse material de planejamento desse ano era sobre o amor. E aí quando veio a pandemia, eu achei que eu ia morrer logo, tal, né? E eu falei, não, então eu vou para a questão essencial, que é a questão do amor, né? E aí eu comecei, né? E estou nesse trabalho, e que isso tem me absorvido muito em termos de estudo, de pesquisa e de conversas, né? Que eu já cutuquei aí a Fran várias vezes, a Suzy, acho que não aguenta mais falar comigo sobre isso, e o Valdo, a gente troca figurinha, tudo. Então, isso tem sido assim um movimento muito... E junto com isso, então, vem a questão, esse elemento também da formação através do diálogo com os amigos. É impressionante isso, gente, né? O que eu aprendo, né? Dialogando, porque é diálogo mesmo, né? Não é frufru sua, né? E de vez em quando eles falam uma coisa, a gente fica meio assim, mas depois pensa, não, é de fato, tal, né? Então, esse é um elemento muito importante, né? Da formação. E aí também essas interfaces que a gente vai tendo, né? Com as lives, tudo. Então, que a gente vai
vai dialogando, trazendo um pouco essa angústia toda, né, que os professores estão vivendo, a gente vai elaborando, né? E eu assumi assim um certo compromissozinho de durante a pandemia todo dia colocar uma mensagem assim de fortalecimento lá é uma coisa que o Valdo também, só que o Valdo faz com mais autoria e com mais classe, né? Mas sempre Ah, colocar queria ter a tua classe, pare. não, é que você tem muito mais autoria. Eu vou fazendo pescagens, né? Dessas leituras que eu estou fazendo, né? Então, se alguém seguir com cuidado as minhas postagens, vai descobrir o percurso que eu estou fazendo na produção do livro, né? Porque tá muito ligado, né? Então, então tem sido assim, uma coisa muito e também essa questão do enfrentamento dos demônios, né? Eu acho que é uma coisa fundamental, né? Que é e a pandemia tem favorecido isso. Tem momentos que são muito difíceis, né? E aí a gente socorre aos amigos, né? Vai em busca das leituras e então é um pouco esse processo e aí, né? Tem a leitura, aí vem a escrita junto, né? Vai a produção. Então é um pouco isso, Walter. Não sei se responde a sua. Responde sim. E vamos abrir para o pessoal aqui, se alguém quiser colocar alguma coisa, mas eu vou dizer uma coisa. Eu e o Celso, dentre todas as trocas que nós fazemos de uma interação de quase 30 anos, ele está lendo, eu estou propondo uma agora, ele está lendo antes o Charlot, o último livro do Charlot, e eu estou lendo o do Edgar Morin sobre eles olhando a pandemia. E eu quero achar um trechinho aqui para você, Celso, do Edgar Morin, que tem a ver com a essência do que você fez na tua caminhada de aí 64 giros ao redor do Sol. Ele vai dizer lições, né? Ele, num primeiro bloco, ele vai dizer desafios que a gente está vivendo e ele vai falar de perspectivas. São os 3 movimentos que ele faz. E nas lições ele tem 15 lições. A primeira lição que o coronavírus nos traz, quando ele diz as lições que o coronavírus nos traz. E aqui, quem me segue pode olhar lá nos textos que dificilmente eu cito autor. Eu acho que é um troço assim que eu digo assim, sabe ler, sabe escrever, vai pesquisar. Tanto é que a maioria dos autores eu busco com o Celso. Eu digo, Celso. Então, para mim, foi algo fantástico eu ter um livro do Paulo Freire, que nós convivemos, e o Celso mais de perto ainda do que eu convivi partidariamente, que ele vai dizer no texto dele que uma das coisas que nunca motivou ele foi a militância partidária, o Celso. Eu, pelo contrário, eu teve uma época aí com o Mané, que está aqui, tem o Mané aqui, o Manuel Pereira, que é companheiro de caminhada minha aí, mas eu andei muito com o Paulo Freire, o Mané andou muito com o Paulo Freire, levou Paulo Freire para Portugal nos eventos, criou o PT lá e tal, e coisa assim. Mas eu, ao descobrir, aí no começo da pandemia, que eu tinha um livro do Paulo Freire que o Celso não tinha lido, digo, nossa, né? Que era o Miles Horton, né? Sobre a escola comunitária nos Estados Unidos, algo genial. Digo, como é que eu cheguei aos 66, 65? Porque eu tinha ali no começo do ano, depois fiz 66, sem ler esse livro, entender, né, toda aquela coisa. E depois eu vou chegar tenho ao lado o Edgar Morin, que eu sigo também, ao não seguir muitos, mas o Celso me traz muita coisa boa, sempre. Eu sigo o Edgar Morin por uma razão, por outras também, mas uma. Ele vai fazer 100 anos. Digo, como é que um cara com 100 anos
está enfrentando a pandemia e dando live para todo lado. Ele fez várias agora durante a pandemia, com uma energia extraordinária. O último livro dele tinha sido Ensinar a Viver. Digo, nossa, tenho que aprender com esse cara, pois vou ter uma vida até chegar onde que ele já chegou e tudo isso mais. E daí vem o livro que eu estou lendo, o Celso está lendo aquele, depois vai me trocar, nós vamos trocar, As Lições do Coronavírus. Daí ele diz assim, a primeira lição sobre a nossa existência. E ele vai dizer assim, ó, o isolamento deve, sobretudo, abrir para o essencial da vida. Daí tem umas considerações, 2 pontos. Amor e amizade para o nosso desenvolvimento individual. Vê que o Celso está trabalhando a questão do amor e da amizade, amizade na Uniprosa, o amor que ele está construindo o livro, amor e amizade no desenvolvimento individual. Então, se nós estamos falando de formação de professores, o Celso está juntando que sem o amor e a amizade você não se transforma num educador. E comunhão e solidariedade de nossos eus no conjunto de nós, destino da humanidade de que cada um de nós é uma partícula. Então, no coletivo, a comunhão, a comum unidade com a solidariedade no coletivo. Então, veja que nós temos um dos desafios do Moane, é o valor da solidariedade. O Edgar Morin põe essas duas coisas na primeira lição do coronavírus. Amor e amizade, nós resgatando a amizade, nós valorizando, aprofundando. Amizade, para mim, é uma coisa mais longa, não é assim a banalização da amizade. Ah, ele é meu amigo, vírgula, né? É uma construção. Então, Celso, para mim, você está no momento que você, ao puxar na escrita desse livro que vai sair, do amor, né, e da amizade, e na comum solidariedade, na comunhão e solidariedade, você traz para a formação de professores, para as próximas décadas, algo que não está na literatura até agora, né? Ela vai aparecer em você falando no Edgar Morin, As Lições do Coronavírus, que eu tenho certeza que se for falar isso nas licenciaturas, na formação inicial, eles vão desprezar, vão ignorar, vão dizer que não é isso. E eu digo, não é que seja isso, é também isso. Então, destacar aqui o que o Celso está vivendo desde março. Às vezes ele deixava de dizer, eu tenho que tocar meu livro, eu tenho que tocar meu livro. Não é um livro a mais, é o livro. Porque vai buscar o amor. A gente discutiu o título do livro, ele fez questão de compartilhar com alguns de nós, dizendo, mas não vai ser muito rejeitado se pôr o amor na capa? Eu não sei, Celso, mas eu, ao ler aqui, saiu essas 2 semanas atrás, né? Tá vindo, é só encomendar, chega em 3 dias aí. Eu acho que você pode dar um impacto muito grande nesse teu atual. Não sei se eu te provoquei para você resgatar a força do que você tem vivido na pandemia. A minha expectativa é que você dissesse assim, na pandemia eu acrescentei um novo capítulo sobre o que é ser educador, porque você está fazendo isso. Que tem até... Desculpe, posso falar, Walter? Tem aquela coisa do Piaget, né? O fazer e o compreender, né? E a tomada de consciência, muitas vezes, só vem depois, a coruja da Minerva e tal. Mas é muito interessante. Bom, primeiro, assim, né? Eu vejo, às vezes, eu coloco lá uma coisa que, para mim, é absolutamente essencial, lá do Spinoza, né? Ou do Maturana. Eu coloco no Facebook, né? Aí tem 8 curtidas. E aí eu coloco uma foto do meu netinho, 250 curtidas. Ótimo, né? Porque eu aprendi, eu estou aprendendo, né? De fato, essa coisa do devir criança, para mim, é algo absolutamente essencial. Como é importante isso, né? Mas eu vejo isso, assim, né? Por isso que às vezes eu fico em dúvida e tal. Mas essa coisa do comum,
da comunidade é muito, muito forte. Aí, né, eu tenho puxado lá do Spinoza, né? Eu tenho puxado a partir da Bader Savaia. Eu não sei se alguém de vocês trabalhou, foi aluno da Bader Savaia, né? Eu tô apaixonado por ela, né? E é uma super, é uma senhora, já tudo. Mas porque a Bader Savaia ela junta Spinoza, Vygotsky e marxismo. Então é tudo de bom para mim, quer dizer, acho que para todos aqui, né, desse grupo. Mas aí então o Spinoza vem lá o menino lá, o Negri lá, a questão lá ele tem um livro traduzido em português como Multidão, mas na verdade o título não é esse, ele usa multitude lá do Spinoza, né? Porque multidão dá a ideia de massa e multitude é a coisa do comum, do todo. O Bauman tem um livro sobre comunidade, agora esse do Edgar Morin trazendo isso. O Novo, outro dia, na fala dele, né, ele coloca, cravou na questão do comum, né, do comum, do partilhar e do público. Então, quer dizer, a gente percebe que o Luciano, há muito tempo, vem falando, o Luciano Castro Lima é um amigo muito querido nosso, e ele vem falando há muito tempo disso, a coisa da conversa, a coisa da prosa, da uniprosa, enfim, eu acho que é uma coisa muito legal que está acontecendo. E é um privilégio a gente poder, né, tá vivendo isso juntos, né? E os nossos encontros, tem uma turminha aqui que é das Sementeiras da Transformação, nossos encontros na Sementeira têm sido assim, né, um pequeno êxtase espiritual, com todos os limites e contradições, né? E eu gostei muito, Fran, lá na sexta-feira, quando, para me caracterizar um pouco, você falou o Celso no final, né? O Celso traz os fundamentos, né? E essa é uma coisa que realmente eu sinto aquela minha vocação de cientista, né? Acho que eu tô realizando, né? Eu não sabia que um professor podia ser cientista, né? E hoje eu sei, procuro ser, então, mas enfim, né? Mas é muito bom a gente poder ter. Vocês estão vendo aqui a riqueza desse. Mas eu quero ouvir mais gente. Vamos lá. Está aberto, se alguém quiser falar. Eu só quero comentar. Posso comentar uma Claro. coisa pitoresca? Que alguém ia falar? Um pouquinho Pode de falar, atraso. Fran, depois eu falo. É a tá Paula, bom, mas Paulo. pode falar, Fran, depois a Paula. Eu estava, sim, Celso, pensando que cada pessoa traz consigo uma energia, né, para o grupo, assim. E eu sinto muito no Celso sempre a energia do fundamento, assim. Talvez porque seja uma coisa que eu preze bastante também, né? Eu já compartilhei com muitas pessoas aqui nas sementeiras, não sei, mas na especialização, talvez aqui não, eu acho. Assim, o quanto eu me sinto impelida a estudar e ficar buscando muito, não no sentido de ficar enquadrando em discursos o que a gente faz, mas eu sinto que a gente tem um compromisso quando a gente diz que pertence a um movimento que busca as alternativas, né? Para mim é uma característica minha me compromissar muito, assim. Então, é quase que a pessoa que morre com a bandeira agarrada na frente, né? Eu sou muito disso, assim. É muito brisola, assim, né? Daí eu fico lá me formigando. Então, nas minhas duas áreas, que eu posso dizer hoje, né, da inclusão, principalmente, eu aprendi que a luta com o fundamento, ela faz muito sentido, sabe? E nunca fez tanto sentido mesmo, porque veja que são disputas de narrativas agora, né? Sobre a mesma frase, dizendo aí, então, que a inclusão não permitiu o sucesso para as pessoas, o desenvolvimento para as pessoas. E é uma narrativa extremamente tão capciosa quanto ignorante, assim, né? Burra, no sentido, porque a gente sabe que nenhuma tese, a gente não encontrou nenhum trabalho que diga que o espaço segregado propicia desenvolvimento cognitivo, e eu estou tratando disso quando eu quero falar, com a questão de que qual é o melhor lugar para esse estudante aprender, que agora é essa, né,
uma cortina de fumaça para a gente não pensar nas outras coisas, mas também eu gosto de tocar nesse ponto, né? O alto índice de não alfabetização dentro das escolas especiais antigas é altíssimo. As pessoas adultas com deficiência hoje, grande parte delas não passou dos conhecimentos básicos muito iniciais, quando passou. E aí a empregabilidade posterior é muito complicada, porque são sujeitos que o letramento ficou comprometido, a alfabetização comprometida, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, nem por uma razão e por outra. Então, quer dizer, é extremamente ao contrário que a gente vê, né? E aí, por que o fundamento? Acho que o Celso traz essa energia para os grupos onde ele trabalha, porque de achismo, né? O andar de baixo está cheio, quer dizer que eu abro a minha boca e eu falo o que eu acho sobre qualquer coisa. E aí, ligando com o nosso movimento aqui do Moane e tal, eu tenho várias semanas que eu fico lendo muita coisa, embora agora não esteja conseguindo ler tanto quanto eu queria. Tenho que retomar isso, porque é um compromisso muito grande. As pessoas chegam na gente com um certo ar, entendam assim, pelo bom sentido. Como diz o Celso, é um momento de muitas dúvidas, de muitas dores na docência. Foi um momento que trouxe à tona muitos desencantos e muitas inseguranças também. E expôs as fragilidades da formação dos educadores, ou que aquelas questões da formação não dão conta do mundo real que se abriu, né? E que trouxe, escancarou para a gente toda, desnaturalizou, né? Aquela sala de aula, aquela mística. E eu penso, então, que a gente tem que ter esses fundamentos para acolher as pessoas, assim, para além do dizer, você está certo, está errada, tá, que pena que você sente isso, E fica o que no lugar, né? Quando a gente desconstrói, né? A gente tem usado nos nossos grupos aqui em comum a palavra a desformação, né? Então, quando quer se referir à formação de forma crítica. Então, eu eu tenho para mim um compromisso com esse anúncio-denúncia, né? Porque não se pode esvaziar, na minha opinião, as pessoas de tudo e dizer que nada foi certo até então, e de fato a gente tem muitas críticas, mas de algum modo a escola tradicional deu muito certo. Todo mundo aqui é fruto dela, né? E aí a gente chega lá nessa desconstrução para as pessoas e diz que outra escola é possível e uma escola que nos tornará muito mais felizes e humanos, né? Mas e como que se chega nisso? E onde que isso se faz presente? Então, não defendendo um academicismo jamais, e nem um teorismo por si só, mas muitas vezes eu consigo dialogar sem entrar no campo do acho, não acho, gosto, não gosto, com alguns colegas mais irredutíveis, pela questão mesmo teórico-conceitual, assim, mostrando as evidências e depois os estudos que vão mostrando certas coisas, porque é preciso que a pessoa reconheça o paradigma que ela está atuando, porque às vezes ela não sabe, né? Então, essa coisa do Celso trazer os fundamentos é muito interessante e me agregou sempre muito, assim. E percebo que dá um certo colo na hora que a gente tira das pessoas as certezas, entre aspas, e coloca o quê, né? E eu só quero contar uma coisa pitoresca. Eu trabalhei no município pequeno, lá no sul, e quando fui trabalhar com os estagiários, já trouxe a metodologia dialética, que é o que eu faço, né? Então, eu disse, olha, a gente gosta muito das suas aulas, professor, então vamos fazer isso no estágio? Vamos fazer no estágio. E aí a gente começa a estudar, e teve uma oportunidade que eu acho que o Celso ia em algum lugar que eu também ia, não sei onde é que foi, eu estava no sul ainda, e eu falei para eles, semana que vem eu não venho à universidade, mas vocês vão ficar lendo, estudando, ouvindo música, conversando aqui, e quando eu voltar, eu vou trazer uma surpresa. Aí isso, um presente. Vou num lugar, vou trabalhar, e quando eu voltar, vocês vão ganhar um presente. Aí eu fui, e o Celso tinha lançado o livro do currículo, eu acho que tinha sido assim naqueles dias. Eu comprei o meu, comprei um para a biblioteca da Unipampa, e um para a turma.
E aí trouxe o tal do livro, cheirinho saindo, né, da editora e tal, aquele babado todo autografado. E ele autografou, eu disse, olha, escreva, porque os meus alunos são muito encantados com a dialética e esse professor. Aí cheguei na aula, né, encerrando o caos, digo, olha, cheguei com o presente de volta. E abri o livro, né, coloquei no meio da nossa roda, assim. E os alunos pegaram, folharam e começaram a olhar, e currículo, e que legal, é do Celso Vasconcelos. E aí, quando eles viram que era autografado, um aluno meu foi tão espontâneo, parecia que ele tinha 5 anos de idade, ele pegou assim, olhou e disse, meu Deus, ele autografou, então ele existe mesmo, mas foi tão natural, assim, espontâneo, no meio de uma pessoa de 40 anos, né? Aí, nossa, ele existe mesmo, uma coisa assim que brilhava aos olhos dele, no sentido de quase metafísico, assim, a experiência com os livros dos céus. Mas com certeza eu sou culpada, porque eu trago aquilo como algo que me dá, né, uma possibilidade de enxergar a minha prática docente. Então, eu sou muito grata ao Celso por ele ser tão dedicado, escrever livros tão bons, que ajudam a gente a caminhar, né? Eu entendo os seus livros, a sua produção, a sua história de formação, assim, que quando ele se forma, ele ajuda a gente a se entender também. Então, é sempre muito bom. Só queria contar essa do Celso, tudo bem continuar um pouquinho mais para você, porque tem a Jerusa e a Paula ainda escritas, e você tem aquele teto das 6h30, que já ultrapassou. Não. Pode ir até às 7, não tem problema. Não, é que só faltam 13 minutos para 7 e tem mais 2 inscritos. Bom, primeiro, eu também sou muito grato à Fran e à Helena, né, porque, na verdade, elas avançaram com o método dialético, a metodologia dialética. Então, muito grato. Segundo, lembrando que nós que estamos aqui tivemos sucesso. Você sabe disso, mas só para recordar. Nós tivemos sucesso naquela escola, né? Mas quantos e quantos? Acho que foi a Pilar falando, né? O estranhamento dela. Tinham 15 primeiros anos e 1 oitavo. O 15 quinto ano. Então, a escola. E o terceiro, essa questão do fundamento, né? Que para mim aí tem uma aproximação muito grande entre a epistemologia e a espiritualidade, que é a busca da verdade. E aqui a Simone Weil é tudo de bom, né? Porque ela é uma pessoa super inteligente e super espiritual, né? Pronto, falei. Tá. Do Ceará lá, Paula. Vamos do Rio Grande do Sul para o Ceará. É ótimo. Boa noite. É um prazer escutar ao vivo aí a sua história, né, e perceber nessa trajetória a multiplicidade de influências, de trocas que vão, né, da vida, né, afinal das contas, a vida é formação, né? Se a gente amplia aí, na verdade, a vida é esse grande campo de ressignificações, né? Mas eu queria saber, assim, como... mas tá, passamos aí, você passou pelo mestrado, pela formação aí formal, entre graduações, mestrados, doutorados, enfim, a parte formal da coisa. Como é que ela se considerou ou as experiências formativas da vida, né? Dos encontros, dos amigos, teve espaço para também ser, ao longo dos mestrados e doutorados, aí para reflexão sobre o que estava sendo vivido ou não? Essa é a minha pergunta. Não, não teve, assim, não que fosse proibido, né? Mas no mestrado eu tinha um foco muito, que é essa questão da epistemologia, essa questão da teoria do conhecimento, né? Então meu desejo estava muito... A ideia do doutorado, inclusive, era continuar, mas aí teve algumas questões lá, e aí eu fui para a questão da avaliação,
que eu trouxe a partir da minha vivência com os professores, na formação dos professores. Porque o meu tema de paixão, né, desde 1982 na filosofia, quando a primeira vez eu me deparei com a epistemologia, com a teoria do conhecimento, a partir da estética, por incrível que pareça, meu tema de paixão é esse. Mas aí, cada vez que eu ia mexer com a questão do conhecimento, aparecia a maldita da avaliação. Né? Então, na verdade, eu estava com essas demandas assim, e não eu tive, claro, como você falou, a vida, eu tive as vivências, né? Com os amigos e tal. E, aliás, só para lembrar o Ceará, a primeira palestra que eu dei fora do estado de São Paulo foi em Fortaleza. Eu fiz a defesa em junho de 1992, no mestrado. Acho que uma semana depois eu estava aí. A Socorro Souza, da UFINARTES, ela organizou um curso, né? E foi ótimo, né? Então, o Ceará me acolhe há muito tempo. Mas não teve espaço, Paula, não teve. Isso, na verdade, está entrando agora nessa formulação. Não sei se eu fui claro. Foi muito claro, Celso. Então, já como você começou no Ceará, vamos ver se na Bahia também você andou. E mesmo chegando agora, veio uma amiga toda especial tua aqui, teve o finalzinho, tá? Que chegou. Ela disse que ia chegar, mesmo que chegasse bem no finalzinho, mas depois ela vai assistir todo o teu vídeo. Mas olha, que alegria! Descobriu ela aí? Gostei, mas cheguei. Que honra, muito grato. Então, Jerusa, conte lá se ele existiu na Bahia, o Celso, ou não, hein? Existiu, sim. Você me ouve, Valdo? Todos me escutam bem? Perfeitamente. É porque eu estou com o celular aqui, mas eu acho que vai dar certo. Claro, sim, sempre estudei o professor Celso Vasconcelos, sempre fiz a leitura de seus livros, desde a graduação, na pós-graduação, ele já me acompanha, e às vezes nas sementeiras eu preciso confessar que eu preciso me beliscar para ver se é verdade mesmo, né? Se eu estou ali conversando com ele comigo, e quando ele me pede a síntese, as memórias das reuniões das sementeiras, eu fico realmente muito encantada. E eu queria muito poder fazer uma dedicatória esta tarde ao professor Celso Vasconcelos, é o nosso convidado especial aqui do Recomove, lhe dedicar uma canção do Gonzaguinha, do grande Gonzaguinha, professor Celso, que é o Caminhos do Coração. Então, enquanto eu te ouvia, eu cantava aqui baixinho, cantarolava, mas não vou me arriscar a fazer isso aqui no Recomove, porque eu não estou muito preparada hoje para assumir os desafinos aqui, mas, assim, me lembrar de alguns trechos desta canção, hein? Diz assim: toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Então, na tua história, você nos contou histórias da infância, da tua juventude, você ainda muito jovenzinho, jovem adulto, o Celso Vasconcelos de hoje. Então, você é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. E me permita só mais duas estrofes da canção, quando diz: e é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. E, para finalizar, e é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas das nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Então, Caminhos do Coração do Gonzaguinha resume a tua trajetória, resume o que você preparou de coração para compartilhar conosco hoje. Só para fechar, só para concluir, eu ia te ouvindo e visualizando tuas histórias. Fiquei muito emocionada em alguns momentos. Então, Caminhos do Coração para o mestre, com carinho. Tá aí, Celso, para você. Você tem mais uns minutinhos para juntar tudo isso. Me derrubou. Pelo coração. Muito grato, né? Celso, contigo a palavra. Nem venha que você não vai fazer um fecho de tudo isso. Tem 5 minutos aí, ao menos. Agradeço muito aí a presença da Mabel também, né? Que é
uma pessoa que tem marcas também na nossa trajetória, né? Abrindo horizontes, né? De reflexão, né? Então, para encerrar mesmo? Não, eu encerro porque você tem um teto de 6h30, você prorrogou até às 7, mas Isso, não, eu tenho tempo, eu fico aqui a noite inteira. eu não sei se alguém mais... A Jerusa me derrubou agora, estou meio... Tá bom, alguém quer falar para recompor? Mabel, diga alguma coisa aí para o Celso, para animar ele um pouco, aí para ele recuperar. Eu lamento muito não ter assistido, mas eu fiz uma cirurgia grande de dentes, coisas da idade, né? E hoje eu tinha que tirar os pontos, e ela me marcou exatamente nesse horário. Então, não pude assistir. Depois tive toda essa dificuldade aqui de entrar na tecnologia, né? Mas eu fico perguntando se isso não está gravado, que eu possa recuperar. Está todo gravado. Por exemplo, que eu tenho muita vontade de conhecer essa trajetória do Celso, né? Que conheço um pouco pelos livros, pelos escritos e pelas reflexões, mas tinha muita vontade de ver ao vivo e a cores hoje, diretamente da sua alma e das suas palavras, né? Mas eu quero cumprimentar vocês, né, por essa maravilhosa trilha de trabalhos que estão sendo feitos nesse tempo pandêmico tão difícil para nós, né? E tão necessário de trocas de afetos, né, e de boas energias que todos precisamos, em especial nessa chegada de fim de ano, em que realmente a necessidade do encontro parece que se agudiza, né? E a gente fica um pouco com os braços estendidos meio no ar, procurando o corpo do outro, né? Procurando o calor do outro, com vontade de ter realmente esse abraço mais próximo, que esperamos que logo chegue. Que ótimo. Nossa, Mabel, é uma emoção grande ter você aqui também. Você sabe que eu e o Celso, ele já está recuperado, acho que para fazer a fala, eu e o Celso nos articulamos, confabulamos e demos um golpe lá no grupo de estudos da USP, porque nós dois éramos teus fãs, quando a gente te convidou para você ir no grupo que ele cita como um dos grupos que ajudou muito a formação dele aí. E daí nós levamos a gaúcha lá, que meio que esparramou a nação paulistana ali da USP. Então, Celso, né? lembra da ida dela às lá? vezes um pouco complicado isso, às vezes. Diga, Celso. Opa, gente, posso falar uma coisa antes, Celso? Pode. Claro. Queria fazer um deslocamento e pensar na nossa conversa do começo da gravação e agora, e usar essa boa lembrança que você trouxe da Simone Weil. E eu gosto muito daquele livro A Gravidade e a Graça, e daí eu queria dizer a respeito dessa sua fala, enquanto a gente está extremamente submetido à gravidade, existem grandes ações que nos trazem uma leveza de tal forma que nós possamos atingir a graça. E esses são os dois, não é? São os caminhos que a gente pode atingir. Eu queria te agradecer por essa graça que você nos trouxe hoje. Muito grato. Você pode fazer, o tempo é teu, você pode fazer o complemento. E eu já antecipo que o Celso está na quarta-feira com a gente nas sementeiras, né? Da transformação educacional, às 17 horas. Se alguém quiser continuar a caminhada lá nós estamos fazendo um percurso também muito bom. É mais um dos 15 coletivos, né, do movimento todo do Muane. Esse é o Recomove, e lá nas sementeiras é mais um. O Celso participa
daquele em tempo direto, em todos os encontros, né, Celso? E para não, eu quero te agradecer muito, agradecer a Mabel depois vai ver tua gravação aqui, a dela também está no Telegram, essa turma que não tem o Telegram, eu venho insistindo para baixar o Telegram, todos os outros aí, todos os 12 encontros anteriores, inclusive esse, estão no Telegram, com a grande vantagem de você, ao entrar hoje no Telegram, você pega todo o histórico sem depender de ninguém. Então, Celso, contigo aí, né? Ver você chorar é uma coisa muito boa, que a gente sempre chora junto, falando, né, no Museu da Criança, Isso. Libertar e tudo isso mais. Então, eu acho que é muito isso que a Mabel colocou, né? Esse desejo que a gente tem de se encontrar, e eu estava comentando, Mabel, que eu tenho minha paixão mais recente é o Spinoza, né? E aí então toda essa questão do afeto, né? Do afetar e ser afetado, e o Spinoza, como um bom monista, né? Ele não faz separação de corpo e mente, né? Então, e ele fala muito isso, né? Quer dizer, para superar um afeto triste, e a gente está tão marcado por afetos tristes, a gente tem que ter o afeto triste só pode ser superado por um afeto alegre e mais potente, né? E isso que o Enio colocou, né? Que é esse elemento, né? Dessa graça, e eu tenho até lembrado em alguns momentos aquela passagem. Vocês viram que eu tenho uma longa história com a igreja, então não preciso ficar justificando, né? Mas aquela passagem que Jesus está no encontro lá com Moisés, e aí Pedro fala, né? Vamos montar 3 tendas, né? Que é um negócio meio esquisito, assim, né? Mas esse desejo da gente poder eternizar, né? Esse momento assim de que lá na perspectiva do devir criança, que a questão do aion, né? Esse tempo que não é tempo, né? Que é o tempo da intensidade, não da duração, né? Que é o tempo da criança, que o Heráclito já falava, né? Que a criança, quando ela está brincando, ela não vê o tempo passar, né? A professora, quando está pesquisando, ela não vê o tempo passar. Quando está no encontro amoroso, você não vê o tempo passar. E você quer perpetuar isso, né? Então, eu fico muitíssimo grato, né, por toda a acolhida. Primeiro, pela oportunidade, porque acho que com a Mabel deve ter acontecido a mesma coisa, né? O fato de você ter o encontro marcado, você vai pensando. Então, isso me possibilitou resgatar muita coisa, né? E depois pela acolhida tão carinhosa aqui, né? Então, fico muito grato mesmo. Né? Que bom, que bom. Não, e a gente chega numa idade que não que os jovens não possam fazer isso, né? Mas a idade também ajuda a gente a fazer uma retrospectiva, né? Uhum. E de amadurecimento, de alegrias e dores, mas que vão sedimentando, eu acho que é a questão da experiência, né? Que isso. Não, favorece a reflexão. E o resgate que você fez na sua fala, de estar articulando a sua história de vida com a questão toda do contexto, né? Que isso é muito importante. Muito. É como a gente é produto dessa própria história, né? Isso, mas ao mesmo tempo, né? A gente também produtor, né? Isso é. Muito bom. Quem iria imaginar em que nós íamos ter Celso e Mabel dialogando, momento desses, possibilitando a gente encontrar histórias de vida que têm profundas identidades na educação, né, na formação de tantos professores. Vendo o Celso sexta. A Mabel me escreveu que sexta ela não pôde estar, Fran, lá no evento teu, mas ela quer assistir a gravação, daí eu mandei o link dela lá, né, lá dos Pampas. Mas são pessoas que fizeram e fazem a diferença em muita gente que está começando a caminhada, e é um pouquinho isso que o grupo, esse coletivo, se propõe, né? Interagir intergeracionalmente, interexperiencialmente, interinstitucionalmente, a gente aprender mesmo uns com os outros, né? Depois a Mabel vai ver o vídeo, Mabel, a história fantástica do Celso, mesmo para como eu que consigo
estar sempre mais pertinho dele, com a Uniprosa, com outros eventos, e fizemos o doutorado junto, né? Eu não sei se nós fizemos ou escolhambamos o doutorado da FEUSP, porque quando nós chegamos, a nossa turma foi uma turma que eles propuseram que ia ser uma turma diferente, os alunos iam ter voz ativa dentro do doutorado, na gestão do doutorado. E foi a primeira e única que teve, de tanta confusão que nós fizemos lá. Acabaram com o poder, suposto poder dos alunos, né? Mas mesmo com essa caminhada que eu tenho com o Celso e contigo, mas eu vejo assim, hoje o Celso falou coisas aqui que eu desconhecia. Quer dizer, é muito interessante como cada lance desses constitui nós, né, na nossa essência do educar. Quero agradecer muito vocês, continuar. Semana que vem, nosso último encontro desse coletivo nesse ano, onde que vai ser todo cultural, né? Então, gostaríamos de reafirmar aqui. Sexta-feira, no encontro geral dos grupos, nós vamos ter esse encontro cultural, né? Dança, música, teatro. Não sei o que vai sair, porque para fazer isso tudo, que a gente imaginar que está junto, né? E no fundo nós estamos juntos, mas virtualmente. Esse negócio aí não funciona muito para nós, né, Mabel? Esse troço, nós tá junto tá junto, né? É se abraçar, é beber cachaça, é tomar vinho, é fazer carreteiro, é fazer, né, um monte de coisa. Então, queria agradecer muito, Celso, você, todos vocês, e daqui um pouquinho eu ponho o link da gravação para vocês lá do vídeo. Agradecendo a todos vocês. Um abração bem grande para todos. Um abração. Adriano, foi tudo bem para você, Adriano? Rosi? Tudo bem? Foi, olha, um dos dias mais felizes das nossas vidas. Amanhã a gente está completando a coisa, quase 30 anos de amizade com o Valdo, eu 25 anos de amizade com o Valdo, e amanhã eu e Rose completamos 25 anos de namoro também. A gente começou a namorar lá no DCE da Federal do Paraná, sob as bênçãos do Valdo Cavalé. Então, o que esse homem abençoa dura, você vê. E hoje aqui estar com você, Celso, é sensacional. Essa tua humanidade que já contribui conosco e com os nossos estudantes há tantos anos, hoje a gente poder estar aqui juntos, né, compartilhando humanidade, isso é realmente sensacional e faz com que a gente se sinta muito humano, né? E o Brasil, que é um país continente, nessa hora fica do tamanho de um coração, né? Ah, ótimo. Você viu, Celso, que a minha força de abençoar é grande também, viu? Não é só a tua, viu? Boa noite para todos vocês. Boa noite, obrigada, beijão.